Começar? Boa tarde, são exatamente. Oi. Pode ser a todos. Para mim, para nós é uma honra. Hoje, dia 28 de setembro de 2024, estamos aqui realizando mais um podcast. E o tema de hoje é concernente o que leva a igreja a perder a sua identidade. Como base temos Romanos capítulo 12, versículo 2. E hoje nós estamos tendo a honra aqui, mais uma vez, do evangelista Curvelo. Senhor Curvelo, boa tarde. Pai Senhor, presbítero Daniel, pastor Natalício, grande amigo, e a todos que estão nos acompanhando aí. Boa tarde, a paz, e muito obrigado mais uma vez pela confiança. O senhor evangelista congrega onde mesmo? Eu congrego juntamente com o meu sogro, né, que é o pastor presidente, aqui no Parque Vila Maria, na Assembleia Nova Jerusalém. Amém. Sirvo a Deus lá como evangelista. Amém. Para nós é uma honra. E também está nos dando a honra na tarde de hoje, pastor Natalício, um amigo íntimo, né? Tem amigo que é mais chegado do que irmão. Já se conhecemos há muito tempo. E pela misericórdia de Deus, Deus tem levado ele para outro campo, outro estado. E as mãos de Deus têm sido estendidas cada dia mais sobre a vida dele, da sua família. E logo mais à noite ele estará ministrando a palavra de Deus, a Assembleia de Deus Parque Vila Maria, tendo como pastor presidente, pastor Abel, e a sua digníssima esposa, irmã Neide, missionária Neide. E prazer, Natalício, pastor Natalício. Quanto tempo? Quanto tempo, Daniel? Paz do Senhor, paz do Senhor com os irmãos que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente também. É um grande prazer também estar revendo nosso amigo Curvelo, né? Amigo de longa data. Pastor Curvelo, ele tem uma participação especial no nosso ministério, porque nós aprendemos muito com ele teologia, né? Na época que eu fiz parte de um grupo, junto com ele, ao WhatsApp, eu era ainda bem verdinho na época lá. e eu ficava lá somente ouvindo mesmo, de vez em quando dava uns pitacos, mas esses homens não era fácil, não. E eu aprendi muito com eles naquela época, aprendi demais, e serviu de base para mim a vida ministerial. Muita coisa que eu aprendi. E hoje o pastor está localizado aonde? Congrega aonde? Qual ministério? Eu hoje estou lá nos Estados Unidos, Minas Gerais. Na cidade de Araxá. Araxá está próximo ali ao Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Então estamos lá. Congrego na Assembleia de Deus Madureira. Como é que está a esposa, o filho? Bem, graças a Deus. Minha esposa está bem, meu filho já está com 7 anos. Eu saí de São Paulo na época, meu filho tinha 6 meses. Hoje ele já fala uai, trenço. E eu, falando da cidade de Araxá, né, eu estive lá nas férias, graças a Deus, e Deus planejou tudo, passei praticamente outro dia com eles lá e foi uma vez. Aproveitando o ensejo que o pastor Natalício estará pregando hoje, né, quem puder estar lá à noite, não para vê-lo, mas para estar juntamente enaltecendo e agradecendo o nome do Senhor, juntamente com ele e os demais irmãos que vão estar lá. Pois bem, voltando aqui para o assunto, né, o que leva a igreja nos dias atuais, quais são os motivos que levam a igreja a perder sua identidade. Deixando como base, como princípio, né, desse podcast, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero iniciar com o evangelista Curvelo, depois vamos estar fazendo a mesma pergunta para o pastor Natalício. Evangelista Curvelo,
O que leva a igreja, nos dias atuais, a perder a sua identidade? Eu creio que a Bíblia está recheada de coisas favoráveis e coisas não favoráveis, né? Que dá para manter a sua identidade, e o que leva a igreja a perder a sua identidade. Bom, para iniciarmos, primeiramente nós temos que definir o que seria identidade. O que a gente entende por identidade, né? O autor Alberto Albuquerque Gomes, que fez doutorado em educação, ele disse que a palavra identidade significa o seguinte: do ponto de vista etimológico, identidade, do latim, identidade, significa, primeiro, qualidade daquilo que é idêntico, certo? E segundo, né, porque é uma palavra que carrega polissemia, né, tem mais de um significado, né? Então, no primeiro seria aquilo que é idêntico, e segundo, seria conjunto dos caracteres próprios de uma pessoa, né? Tais como nome, profissão, sexo, impressões digitais, defeitos físicos, né, que a gente pode chamar de deficiências e etc. Né? Consciência que uma pessoa tem de si mesma. Já do ponto de vista sociológico, né, que a sociologia abrangeu, estudou e definiu, define-se identidade como um conjunto de características pelas quais alguém ou um grupo pode ser reconhecido. Certo? E aí, Gomes, ele cita aqui um autor chamado Anthony Giddens, que escreveu um livro sobre sociologia, para a gente poder trazer aí, citar melhor o tema, né? Ele disse o seguinte, que a definição segundo o Giddens, né? Características distintivas do caráter de uma pessoa ou caráter de um grupo que se relaciona com o que eles são e com o que tem sentido para eles. Algumas das principais fontes de identidade são o gênero, a orientação sexual, a nacionalidade, a etnicidade, a classe social. O nome é um marcador importante da identidade individual. E dar um nome é também importante do ponto de vista da identidade do grupo. Né? Então, a gente tem aí algumas definições de identidade dentro do aspecto sociológico, né, e etimológico, para que a gente possa ver que hoje a palavra identidade ela pode ser abordada individualmente, como também no todo, na questão do grupo. Né? Certo. E agora, respondendo a sua pergunta, nós temos fatores externos que vão, de uma certa forma, fazer com que aquele grupo de pessoas venha perder essas características que Cristo entregou à sua igreja, né, e assumir outras características. Né? Então, eu acredito que um dos pontos é essa perda, né, que leva as pessoas a perder. Então, tem vários elementos que a gente pode dialogar aqui nessa parte. Boa colocação. Pastor Natalício, né, o mesmo assunto que nós estamos acabando de ser tratado como evangelista por vê-lo, o que leva a igreja a perder a sua identidade, a sua concepção? Então, como bem colocou o pastor Rivelo, a questão da identidade tem a ver com ser do mesmo, ou igual, ou idêntico. Então, identidade tem a ver com idêntico a alguma coisa. E em se tratando de identidade cristã, nós temos parte do princípio de que a base é Cristo. É Cristo. A essência é Cristo. Então, identidade cristã tem a ver com ser idêntico a Cristo. Tem a ver com o espírito do cristianismo, o espírito cristão. Então, tem a ver com essa identificação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o que para a gente?
aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, identidade cristã tem a ver com essa essência que é Cristo. Então, ela se fundamenta na essência de Cristo. E aí nós temos também que levar em consideração alguns aspectos que vai influenciar nessa identidade cristã. Primeiro, eu quero falar alguns aspectos que vão influenciar. Primeiro, o aspecto denominacional e segundo, o aspecto cultural. Então, nós temos esses dois aspectos. O aspecto de você estar filiado, no caso, a uma igreja, e essa igreja vai ter os seus costumes, os seus ritos, a sua liturgia, a sua história, a sua doutrina, as suas particularidades. Por outra vez, tem a ver também com aquilo que recebeu de herança cultural. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já passei por vários estados aqui no Brasil. Eu já estive no Pernambuco, congreguei no Pernambuco. Então, a igreja pernambucana tem uma identidade. Sim. Eu congreguei no Rio Grande do Norte. A igreja lá tem outra identidade diferente. Eu congreguei muito tempo em São Paulo, aqui é outra identidade. Eu congreguei também em Minas Gerais, no sul de Minas, é uma identidade. Eu congreguei na região de Belo Horizonte, é outra identidade diferente, com aspectos diferentes. E aonde eu estou é totalmente diferente lá do sul de Minas, como de BH. Isso é devido à cultura? Influenciado pela cultura. Então, por isso que eu disse que mesmo dentro desse país que nós estamos, que é grande demais, nós temos diversidade cultural até nas igrejas. É muito interessante. Porque cada estado que você vai tem um aspecto diferente cultural. E aí, com base nisso, é que nós temos uma identidade cristã levando em conta essa bagagem denominacional e cultural que vem junto. E aí a gente tem, que nem aqui nós somos o quê? Assembleianos, né? Nós temos uma cultura assembleiana. Que é um jeito, assim, é um culto que a gente sabe como é que ele funciona. É o hino da harpa, é uma leitura bíblica, aí canta as irmãs, canta os jovens. Segue aquela liturgia. Segue aquela liturgia. Então, é a liturgia assembleiana. É uma identidade no aspecto denominacional. Mas se você for hoje na Igreja Batista, é totalmente diferente. A liturgia é diferente, o padrão é diferente, as crenças, às vezes, elas se alteram, é diferente. A forma de você enxergar o mundo é diferente. Presbiteriana é outro padrão. Então, cada uma dessas igrejas, elas vão ter um óculos diferente que vai enxergar o mundo diferente. Então, a gente tem que levar isso em conta. Então, como bem definiu o pastor Curvelo, precisamos definir o que é identidade cristã primeiro, né? Para a gente poder partir disso daí. Então, tem a ver com a essência que é Cristo. Então, a essência é Cristo. É Cristo. Agora, mesmo que os modelos, você quer dizer assim, mesmo que os modelos sejam diferentes de cada igreja, sim, mas a essência continua sendo Cristo. Porque a gente, às vezes, pode cometer o erro de confundir algumas coisas em relação à cultura. A gente pode cair nesse erro de repente, julgar alguma igreja por causa do aspecto cultural e achar que eles não têm Cristo. A forma como eles adoram a Deus e servem. Que nem se você for na África, por exemplo, eles não adoram aqui como a gente. As formas que eles cultuam lá é totalmente diferente da gente. É totalmente diferente do que eles fazem. Então, assim, os costumes, a liturgia é totalmente diferente. Então, tem essa bagagem cultural que é muito forte. Então, agora, a essência é que está o problema. Então, a gente tem que ter a sua atenção naquilo que é essencial. O que é essencial? Se está pregando a verdade, se é... Identidade cristã tem a ver com ser idêntico a Cristo, que é a essência. A essência é Cristo. Pois bem, boa colocação, né, a princípio de vocês dois. Eu trouxe uma Bíblia aqui, a Nova Almeida Atualizada, ela diz assim: e não vivam
conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você vê que muda, né? Sim. A colocação de vocês dois foi louvável, porque quando se desloca um cristão aqui do Brasil para outro estado, muda tudo, né? E tanto a colocação do evangelista Cordeiro e a sua, pastor Natalício, ela se entrelaçam, porque às vezes eu gosto daquilo que é falado, é vivido na minha igreja. Então, quando eu vou para outro estado, há um choque. E por eu ser radical, um crente radical, eu não aceito da forma como eles adoram a Deus, como eles vivem fazendo a obra de Deus. Porque eu trago comigo e eu quero que eles sejam do mesmo padrão que eu sou. Está errado. Então, que nem você colocou bem, o pastor Natalício. Quando se olha para a essência, Cristo é a base de tudo, né? Ele é o princípio. Então, se Cristo está sendo da forma como a Bíblia quer que ele seja, aí não tem como você ficar em meio termo. Não tem como você se balancear, né? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Natalício, depois a mesma pergunta para o evangelista Cordeiro. O pecado, ele tem a capacidade de tirar a identidade da igreja, porque eu estava em casa antes de estar aqui com vocês, sem querer, a minha identidade caiu da minha carteira. Eu estava mexendo e tal, caiu, eu comecei a analisar. Então, eu pegando a minha identidade, eu vi que a identidade, estou falando do indivíduo, né? Ela tem a foto da pessoa, ela traz consigo a foto, ela traz consigo a filiação de pai e de mãe, ela traz também a nacionalidade, o estado que eu nasci, né? Não, a nacionalidade do país que eu nasci e a naturalidade, o estado que eu nasci. E ela traz também consigo os documentos, né, que são registrados, tanto o RG, né, que já é dela, e o CPF. E hoje entendemos que alguns documentos dá para se incluir, como a carteirinha do SUS, como a funcional, né, da CNH, e também do PUPIS, né, e outros documentos também são incluídos. Então, a gente observa que a identidade ela é tudo. Eu vivo aqui dentro do estado de São Paulo, né, eu trabalho como motorista no dia a dia, e toda empresa que eu chego, né, estamos falando de identidade do indivíduo, eles precisam da minha identidade para mim entrar na empresa. E mesmo que eu venha sair após o serviço ser concluído, eu tenho que colocar a numeração da minha identidade num documento que seja uma nota que é emitida para me levar ela para minha empresa, e a que vai ficar eu tenho que colocar minha identidade. Então entendemos que a identidade para um indivíduo ela é de grande importância. Então quando partimos para a igreja, né, eu antes de passar para o pastor Natalício, se a gente buscar em Daniel capítulo 1, quando a primeira leva, né, dos judeus para a Babilônia, os 4 jovens foram ali, junto, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Quiseram mudar a identidade deles, de como judeus, da forma como eles se viam a Deus. Eles quiseram mudar, primeiro, trabalhar sobre a mente deles, e a cultura da onde eles vieram tinha que ser colocado de lado, e eles iam viver outra cultura, costumes diferentes, comida diferente, roupas diferentes e padrões de viver diferente, né? E a gente até entende que eles não quiseram. Primeiramente, a princípio não quiseram comer da mesma comida. Quiseram comer uma comida diferenciada, porque era oferecida. Então,
Através disso, Deus viu a fidelidade deles. E Deus provou realmente que aceitou a opinião deles. Que Deus fez maravilha ali na Babilônia, através dos 4 jovens. Então, voltando à pergunta anterior para o pastor Natalício. O pecado tem a capacidade, no todo, ou no grupo, ou no indivíduo, tirar a identidade de Cristo dentro da igreja? Ou da própria pessoa? O pecado é errar o alvo, né? Certo. O pecado é errar o alvo. Agora, a gente tem essa questão de que, por exemplo, se o irmão Joãozinho pecou, então ele vai prejudicar toda a igreja por causa do pecado dele. Então, assim, Deus vai fechar o céu, a bênção de Deus não vai vir naquela igreja mais, porque aquele irmão está em pecado. Assim, isso é uma crença, né? Isso, para mim, é uma crença de que o pecado de A, ele vai prejudicar o B, o C, o D, o E, toda a igreja. Eu não entendo dessa forma. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que um lugar cheio de pessoas doentes que estão buscando a cura. E tem muita gente ali que está com dificuldade. Tem muita gente ali que está caindo, cai e levanta, que está tentando se firmar. Então, eu vejo a igreja hoje como um hospital de gente doente. Gente doente. Então, se eu não te falar, eu queria que você me mostrasse aqui uma igreja que não tem nenhum pecador lá, que eu quero ir provar. E se eu for, eu vou estragar, porque eu peco também. Então, o pecado, ele tem a ver com essa questão de você errar o alvo e você tirar Cristo do centro da sua vida. Então, se Cristo saiu do centro, então essa vida está perdendo a sua identidade cristã. Eu quero ler alguns versículos aqui de Paulo, Efésios capítulo 5. Isso aqui é Paulo falando sobre essa questão de identidade. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É você imitar, é você ser parecido, né? Você buscar se parecer, tem a ver com identidade. Identidade é ser idêntico. Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus de cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Agora, eu vou falar uma coisa que tem roubado da igreja a sua identidade. É justamente tirar Cristo do centro. Quando nós colocamos outras coisas no centro, ou damos prioridade a outras coisas, nós tiramos Cristo do lugar que é dele. Então isso rouba a identidade da igreja. E o que nós vemos é na questão coletiva. Quando a igreja não vive os princípios de Cristo, não segue os ensinos de Cristo, quando a igreja não anda em amor como Cristo ensinou que andássemos em amor, quando a igreja começa a partir para essa busca desenfreada em conquistar o mundo, em buscar o mundo, em ganhar o mundo, ela acaba perdendo a sua essência. Então, para mim, o principal problema hoje, desafio da igreja, e o que tem levado a igreja a perder a sua essência é justamente essa inversão de prioridades. A igreja hoje tem outras prioridades. Quando eu falo de igreja, eu falo no coletivo e no individual também, porque hoje nós vemos as pessoas, às vezes, eles têm a visão de que ele vai para a igreja e Deus vai solucionar todos os seus problemas. Vai sair lá tudo. Como se Deus fosse um mentor
ou alguém que vai direcionar ele para que ele fique rico, para que ele seja poderoso, para que ele conquiste muitas coisas na vida. Então, hoje nós temos um evangelho que não é o de Cristo. Não é o de Cristo. É um evangelho totalmente distorcido. Então, Cristo deixou de ser o centro. É, é louvável a sua aplicação. Assim, eu entendo assim. O louvor hoje, né? Nós sabemos que Deus ele se manifesta através do louvor. Só que há uma preocupação, um zelo por alguns cristãos que já seguem a Deus há muito tempo e são zelosos pelas coisas de Deus. O louvor, eu creio assim, na minha concepção, quando a igreja começa a perder, porque às vezes não se perde tudo. Porque se você pegar para o indivíduo, eu já tive várias cópias de identidade para não andar com o original. E fui barrado, fui vistoriado pela polícia. Cadê o seu documento? Tá aqui, não serve. E rasgava. Porque não é original. A original, ela é tudo. Ela, quando você se depara com uma lei, você tem a identidade original, você sai dali tranquilo. Porque eu andava com o Xerxes e eu observava, pastor Natalício, evangelista Curvelo, e com o tempo ela ia se desfazendo, ia saindo mais letra, a foto já ia mudando, por quê? Porque não era um papel legítimo da onde saiu da gráfica, né? Foi tirado o Xerox, mesmo que tenha todos os meus documentos ali dela, mas não é original. Então, o louvor hoje, na minha concepção, quando ele não leva a igreja a adorar a Deus, porque os louvores hoje estão colocando Cristo com você. Você é eu, é você, é você. Antigamente, quando se direcionava a palavra ao Pai, se eu chamasse meu pai há 30 anos atrás de você, eu apanharia dele. É Senhor. Senhor, seu pai. Ou Senhora, sua mãe. Então, eu vejo que Cristo é o centro. Só que estão invertendo as coisas e, na minha concepção, isso é perder a identidade, né? Logicamente que são vários fatores que ocorrem dentro da Bíblia, que nem Israel, ele perdeu muita guerra por causa de uma pessoa no pecado. Perdeu. Infelizmente, isso ocorreu, né? Então, hoje, logicamente, eu não concordo que uma pessoa que esteja passando por algum momento, né, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, se uma pessoa no individual ela está vivendo uma vida errada, não tem como a igreja, os demais, a igreja de Cristo perder a sua identidade, porque senão não teria igreja. E quando você falou do hospital, eu fiz uma colocação uma vez na escola dominical assim, irmãos. Quando se constrói um hospital novo, uma região nova, com tudo ali, os maquinários, luzes, ele não tem vírus. Quando se constrói ele com as salas, tudo ali tudo no passo, a marca e o escritório, a recepção, as mesas dos médicos, ele não tem vírus. Quem traz os vírus para dentro do hospital é as pessoas que começam a entrar. Nós temos que entender isso. Então, a igreja, a sua colocação foi bem, porque a igreja, ela é um hospital de Cristo. E o médico é Jesus, né? Ele opera através do Espírito Santo. Então, cada pessoa, ela tem a sua forma de viver, né? Eu coloquei aqui o louvor, né? Que alguns estão colocando Cristo. E ele é o Filho de Deus. Foi ele que morreu e ressuscitou. Então, foi tudo através dele. Então, o louvor, as injustiças dentro da igreja, infelizmente, e não é de hoje, né? Antigamente, quando uma pessoa errava, ia público, né? Antigamente, quantas pessoas, por a igreja agir dessa forma, saíram de vez, perderam a sua identidade e, perdendo a sua identidade, levaram também a sua família junto. Não serve mais. Por quê? Porque as pessoas não sabiam tratar de outra forma. Porque Jesus, ele se deparou com a mulher pecadora no ato de adultério
E ele resolveu tudo ali. Cadê os teus acusadores? Saíram todos, do menor ao maior. Então, eu também não te condeno, vai em paz. Então, o louvor, a injustiça, não amar o seu próximo, né? Eu estava conversando com um pastor amigo meu, amor é um mandamento e também é um dom. Para se amar, a pessoa falar assim, eu amo, a pessoa tem que fazer uma retrospectiva dela, porque é uma palavra muito forte, essa palavra amor, né? E às vezes a gente somos injustos com nossos irmãos, né? A igreja, ela, no meu entender, que eu vou passar para você, tem vários fatores que eu já vi assim, uma colocação. As igrejas hoje que estão se pintando as paredes de preto, estão perdendo a sua identidade. Eu não vejo dessa forma, né? Aí eu queria saber de você, se quiser fazer uma prévia colocação sobre isso aí e daquilo que você já tem em mente para transmitir para nós. Então, com relação à pergunta, né, se um pecado ele faz com que uma pessoa individual ou a igreja todo possa perder a sua identidade, para responder eu vou usar um princípio aqui que é o quê? Não generalizar. Às vezes a gente vê as pessoas até na internet, né, usando desse princípio, né, generalizando, colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Quando nós estudamos essa escritura, nós vemos que Deus, ele sempre tem um remanescente. Deus sempre trabalha com remanescente, né? Então, não adianta alguém pregar que vai todo mundo se desviar, vai todo mundo o caminho errado, vai todo mundo se perder, né? Porque isso vai contra as escrituras. Mas é importante, como foi salientado pelo pastor Natalício, que as pessoas procurem entender quem foi Cristo dentro do seu contexto cultural. Cristo viveu numa cultura, né? Numa cultura judaica, sofrendo a interferência da cultura grega e posteriormente da cultura romana. Só que Jesus, ele viveu em um mundo que sofreu interferência mais da cultura grega do que romana, né? Porque os romanos eles estavam praticamente invadindo a terra da Palestina, né? A gente nem pode chamar de Palestina, podemos chamar de Judéia. Na época de Cristo, os romanos estavam entrando ali, já tinham colocado alguns prefeitos, mas os judeus que viviam tanto no norte como também ali na região da Judéia, eles viviam debaixo da cultura grega. E se você for olhar 2 séculos antes de Jesus vir, a cultura grega ela foi adentrando na região ali de Israel e houve muitos embates. Tanto que se você ler o livro lá de 1 Macabeus, 2 Macabeus, não como escritura para o protestante, mas está lá na Bíblia Católica. Os judeus eles têm essas escrituras também como sagradas, e ali demonstra claramente essa importunação da cultura grega, tentando sobrepujar, tentando substituir aquela tradição que os judeus mantinham ali há séculos. Tá? E aí Jesus ele nasce em uma época onde o Império Romano está tentando fazer a mesma coisa que os gregos vinham fazendo há 2 séculos antes de ele vir ao mundo, né? E ele encontra pessoas que utilizavam as escrituras sagradas para fomentar a guerrilha, né? Para fomentar a resistência, o combate. E essa interpretação, às vezes, ela circulava no meio religioso. Você tinha algumas religiões, você tinha os essênios, você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, e cada grupo desse tinha a sua identidade, né? Como foi falado aí pelo pastor Natalício, você vê que cada região do Brasil, a igreja ela toma uma identidade própria. Naquela época era a mesma coisa. Só que dentro do assunto, eles quiseram implantar as suas identidades
Cristo. Sim, não em Cristo, eles quiseram implantar na terra de Israel, eles quiseram sobrepujar a tradição que o povo de Israel mantinha, né? E aí Cristo tinha dois inimigos a combater. Tinha a interpretação que era feita das Escrituras, que era uma interpretação errada Deles, né? dos próprios judeus, não de todos, mas alguns, principalmente, por exemplo, a classe dominante, que era os saduceus, que era a classe mais rica. Eu vou dar um exemplo aqui dessa questão da tradução. Os saduceus, eles pregavam um princípio que tinha no Antigo Testamento, que era a lei da retribuição, olho por olho, dente por dente, né? E aí, o que eles falavam? O que eles ensinavam para o povo? Olha, você deve odiar o teu inimigo. Mas os fariseus e os essênios, eles pregavam diferente. Eles não pregavam a mesma coisa que os saduceus pregavam. Eles não pregavam olho por olho e dente por dente. Eles eram mais maleáveis? Eles eram mais maleáveis. Eles já vinham com uma interpretação, olha, você deve retribuir o seu adversário com o bem. Então, Cristo, ele veio unificar. Então, quando ele fala lá em Mateus... E foi um choque para eles na época. Foi um choque para eles, né? Jesus não saiu daquilo que ele veio realmente concluir, da sua identidade legítima, né? Sim, então ele veio ensinar o quê para o povo ali daquela... Que tinha essa influência teológica de, tipo, matar os romanos, matar aquelas pessoas que eram vinculadas, soldados romanos. O que isso veio fazer? Se ele jogasse gasolina no incêndio, pronto, ia estourar uma guerra Isso civil. nós temos a evidência, desculpa interromper, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus falou, né? Justamente, exato. Então, Jesus ele veio unificar o entendimento de que você não vai vencer o seu adversário, um oponente que vem de fora, tratando, né, pagando com a mesma moeda. Você tem que fazer diferente. O reino de Deus ele funciona diferente. Você tem que retribuir o mal com o bem. Se teu adversário bater do lado direito, e ele está falando do soldado romano, porque as legiões romanas entravam por onde eles passavam, eles estupravam, eles roubavam, saqueavam a colheita, eles roubavam as roupas. Imagina se Jesus falasse assim, não, vamos fazer guerra contra eles, entendeu? Eles iam matar todos os judeus, como aconteceu em 70 depois de Cristo e 135, 60 e poucos anos depois. Então Jesus ele veio ensinar um evangelho que viesse trazer solução para um problema, né? Então essa é a identidade de Cristo, né? Então quando você vai pesquisar quem foi Cristo, você vai ver que ele nasceu em uma região que ali não era um centro urbano, como você vai ver Paulo criando as igrejas em centros urbanos, como Coríntio, Éfeso, Filipenses, né, que eram cidades totalmente diferentes da Judéia. Então Jesus ele vai lidar o seu evangelho com seus compatriotas, que são o quê? São semeadores, são pessoas que trabalham na agricultura, pessoas simples, mas também ao mesmo tempo com a elite judaica do templo. E aí ele vai criar a sua identidade, que é o quê? Que é amar, que é não fazer acepção, né? Que não é usar a interpretação da lei de Moisés para trazer injustiça social. Pelo contrário, a lei de Moisés ela deve ser reinterpretada para trazer justiça do reino de Deus, e não injustiça, não prejudicar. Então, quando a igreja, em qualquer momento da história, ela deixa de seguir esse exemplo de Cristo, ela perdeu a identidade e ela comete pecado. Por quê? Mas quando se perde a identidade, a igreja é manchada? A igreja, você tem exemplos, por exemplo, em Apocalipse, quando Jesus ele fala assim para o anjo da igreja que está em Sardes, né? Ele fala aqui, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vi, estás morta. Né? Ou seja, ele está denunciando que aquela igreja
estava querendo transmitir uma imagem de que estava vivo, mas estava morta, né? Pois bem, evangelista. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Roma, né? O livro de Romanos, Paulo, aqui no versículo 1, ele dá um cumprimento daquilo que estamos como base os dois. Portanto, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com inteligência. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que entendimento? Sabemos que, obrigado pela sua colocação, sabemos que toda marca de eletrodoméstico, em tempo, elas estão se renovando. O celular, a Apple mesmo, ela, se não me fala a memória, já está no 15º, né? Versão, né? Entendeu? Então, ela busca se renovar. Só que Paulo não está falando disso, correto? Não é eu me renovar, eu vou ser um crente light, não. Paulo não está falando disso, está falando do vosso entendimento. Não vos conformei com o mundo. Por quê? Porque o mundo, ele vai sempre ser a mesma coisa. Ele quer sempre querer que você perca a sua identidade. Porque o modelo dessa identidade original foi Cristo. E Cristo, ele fez com que o Espírito Santo, quando desceu em Atos dos Apóstolos para os discípulos, ali já foi algo a mais do que eles tinham quando estava permeando com Cristo, né? Eles receberam diretamente do Espírito Santo dons, né? Que foi uma questão que a gente falou há 15 dias atrás. Pastor Natalício, algumas eu vejo assim, quando abri uma Bíblia no livro de Esther, eu vejo Deus não aparece ali de forma alguma, né? Deus ali, ele trabalhou em oculto, mas ele agiu, né? Ele não é pronunciado, mas de outra forma Deus trabalhou de uma forma gloriosa. Mardoqueu, ele, por tudo que ele viveu, conviveu, presenciou, mas ele não perdeu a sua identidade. Ele teve uma fidelidade ali tremenda ali, né? Não se curvou, né, de forma alguma aos princípios de prestar honraria a Amã, mas ele não perdeu a sua identidade, porque ele sabia o povo, da onde ele veio, ele sabia, né, como a princípio eu falei, Deus não é falado ali, mas eles tinham certeza de quem era Deus, os seus feitos desde a saída do povo do Egito. Porque, assim, a identidade ela é tão importante para a igreja. Quando a igreja ela mantém essa identidade, não tem Cristo como base, pastor Natalício, o que pode ocorrer de forma individual ou no todo dentro da igreja? Quando ela tem a sua identidade originária, né, Cristo como centro, como base, e o que leva quando a identidade ela continua sendo aquela que Cristo quer que seja? O que leva a acontecer dentro da igreja? Então, uma igreja que segue os princípios de Cristo, que ama como Cristo amou, que estende a mão como ele estendeu, que acolhe como ele acolheu. Então, essa igreja, ela passa a ser uma igreja que está dentro daquilo que Deus estabeleceu e que ele sonhou para a sua igreja. Então, assim, quando a gente olha para a igreja, e a gente pensa, o que Deus quer da igreja? O que ele sonhou para essa igreja? Certo. São coisas simples do evangelho, que Cristo, ele deixou muito claro para a gente. Então, quando a igreja pratica esses princípios, ela vai estar de acordo com Deus, ela está fazendo a vontade de Deus, e Cristo ali é glorificado. Agora, essa questão de identidade, ela tem a ver com o versículo 2 aqui de Romanos, que é o tema nosso aqui. Que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Esse transformai-vos aqui no grego é morfê, né? Morfê, que dá origem à metamorfose. Então, se a gente for fazer
uma parafrase aqui, a gente poderia colocar, mais metamorfoseai-vos, né? Passai por uma metamorfose. E aí a gente tem um exemplo disso, a borboleta. Correto. Antes de ser borboleta, ela é o quê? Ela passa por um processo de metamorfose. Com certeza. Vai para dentro do casulo, ela vai tecer o casulo, vai morrer lá dentro daquele casulo e depois vai viver. Então isso tem a ver com tudo do evangelho. Porque se alguém não é transformado, se alguém não passa por uma metamorfose, ele não vai seguir os princípios de E Cristo. quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Sim. Essa transformação Então isso tem a ver com o novo é nascimento. o novo nascimento. Correto. Aí que Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Se não está em Cristo, não é nova criatura. Então hoje nós temos na igreja muita gente que nunca nasceu de novo. Hoje nós temos pessoas que são associados. Eles vão lá e pagam a sua mensalidade todo mês, que é o seu dízimo, paga a mensalidade, para ser associado. Pensa que está garantido tudo. Só que ele nunca nasceu de novo. Por quê? Porque ele não segue princípios, ele não consegue seguir princípios. Ele não consegue se amoldar a Cristo, mas ao mundo. Ele está no novo mundo. Então, assim, Paulo é bem claro, fala, não vos conformeis, não vos amoldeis, não entre dentro de um molde. Mas quem não passou pela metamorfose não vai conseguir sair desse molde do mundo. Não vai conseguir sair, então ele não vai seguir princípio. Então nós temos, olha só, isso aqui é muito forte. Então hoje nós temos pessoas em liderança, em cargos de liderança na igreja, que estão ali, mas os seus frutos não glorificam a Deus. Que é o mais importante. E Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Não pode. Não tem como. Então, como é que hoje nós temos uma liderança que a sua vida é produzir fruto ruim? Espera aí. Aquela vida passou por uma mudança? Passou pela metamorfose? Nasceu de novo? Não. Então, eu falo isso com temor no coração. Então, correto. Nós temos hoje líderes que não nasceram de novo. O cara dominou as técnicas da oratória. O cara fala bem, coloca bem as palavras, mas nunca nasceu de novo, está lá na frente da igreja. Mas por trás dos bastidores, ele não vive o evangelho, porque aqui, Paulo, ele vai dizer o que no versículo 1? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é isso aqui? O que Paulo quer dizer aqui? O que é você apresentar o seu corpo como sacrifício? É você ter o culto na vida. É você ter um culto na vida. A sua vida tem que ser um culto a Deus e não aquelas 2 horas da igreja. Então o povo confunde as coisas. Ele acha que, não, eu vou lá oferecer a Deus 2 horas do meu tempo. Eu vou lá fazer um favor para Deus e no lar. Mas o que Paulo quer dizer aqui é você tem que ter o culto na sua vida. A sua vida tem que ser um culto a Deus diário. Então, no seu trabalho, você está fazendo um culto a Deus lá no seu trabalho, você está cultuando a Deus lá. Porque lá você está, o suor está descendo do seu rosto, você está buscando o seu pão com o seu suor e está glorificando a Deus com isso. Isso é um culto também a Deus. Então, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. E aí eu sempre falo uma coisa, quem tem um culto na vida, ele dá vida para o culto. Quem tem um culto na vida, ele dá vida para o culto. Então, pensa bem, alguém que tem uma vida transformada, que vive os princípios do evangelho, ele chega no culto, ele vai adorar o Senhor, Deus recebe ele lá, a adoração dele sobe. Por quê? Porque ele tem um culto na vida, e ele dá vida para o culto. Você observa bem, as pessoas têm um culto na vida. Quando sobe no público, pega o microfone, que vai louvar o Senhor, é diferente. Porque aquelas pessoas têm culto na vida. Eu não falo aqui em relação a emocionalismo, mas essência. Quem tem essência, a gente percebe. Não é por falar línguas estranhas, não é por pular, por correr na igreja. A essência é a essência do evangelho. Você tá com a pessoa aqui, você sente a evangelho na vida dela, sem nem abrir a boca. Então, é essa questão. Será que passou por uma metamorfose?
Boa colocação sobre sua explicação. A gente, e toda a metamorfose, eu já estudei sobre isso aí, né? Você falou uma coisa importante, me levou a pensamento do ano passado. A largata, ela é transformada no oculto. A metamorfose dela, ninguém vê. Só que ali ela se doa porque ela precisa que aquele processo venha acontecer. Porque se nós não passarmos, pegando o gancho de pastor natalício, não, a igreja não passar por essa metamorfose, não tem como o Espírito Santo de Deus se manifestar, né? Hoje, eu quero ler aqui, dentro do livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ora, olha da forma como Paulo se expressa. Quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo, em questões discutíveis. Então, a gente observa que sempre vai ter pessoas assim. Sempre vai ter. Então, a liderança, como bem com o pastor Natalício, algumas delas já foram muito injustas, né? E a colocação do evangelista Curveiro sobre os saduceus, Jesus, ele se deparou com esses homens na época que por eles já queria que abrisse a terra e jogasse as pessoas vivas. E Jesus, ele veio para desfazer todo esse pensamento ao contrário, porque Jesus era o modelo real, original da identidade. Quando a igreja ela perde a sua identidade, ela perdeu Cristo, né? A igreja ela pode ter tudo dentro dela, bem ornamentada, com seus grupos individuais, todos bem organizados, a liturgia da igreja, só que quando sai da essência que é Cristo, ela perdeu tudo. E ela perdendo tudo, ela pode levar todos aqueles que estão dentro dela a perder também tudo. Porque as pessoas creem de uma forma que eles pedem aqui, através do líder, que está saindo do caminho, que é Cristo, e estão pensando que Deus está na vida dele, é nele que a gente cremos, e às vezes não é bem assim. Evangelista Curveiro, obrigado, Natalícia, pela sua colocação. A igreja hoje, no todo, ela mantém ou não mantém a identidade de Cristo? Essa é uma pergunta bem, Depois bem a mesma polêmica, né? pergunta Bem polêmica. Olha, a igreja de Cristo, no todo, nós estamos falando aí está espalhada pelo mundo, sempre vai ter pessoas que vão viver o exemplo de Cristo. Mas grande parte vai se perder, né? E esse se perder, você vê que as coisas são cíclicas. O que aconteceu no passado volta a se repetir. Então, por exemplo, você pega lá, tem um texto que a gente ouve muito falar na igreja, que é que lá, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, né? Mas se você for ler ali o livro de profeta Oséias, você vai ver que Deus, quando ele falou esse versículo, ele estava fazendo uma denúncia através do profeta para aquelas pessoas que eram responsáveis ao ensino, aos sacerdotes. Falou assim, meu povo está perecendo porque lhe faltou o conhecimento que você era responsável para ensinar, né? Aí vem a questão da liderança, né? A liderança negligenciou ali o verdadeiro ensino ao povo de Israel e o povo de Israel pereceu. Aí Deus falou assim, por causa que aconteceu isso, eu vou fazer com os descendentes de vocês, o quê? Vou desonrar a sua descendência, porque vocês deixaram de me honrar. Nos dias de Jesus, séculos depois, você tem um templo, né? Um templo nos dias de Jesus era como se fosse uma casa da moeda. Ali tinha seguranças. As pessoas guardavam o seu ouro, seus bens preciosos dentro do templo. Então, o templo ele era tipo um lugar que as pessoas passaram a utilizar para mercantilizar a fé. E aí chega um momento em que Jesus olha para os discípulos, e os discípulos estão olhando para aquele templo, dizendo assim, Senhor, mestre, olha como esse templo ele é bonito, né? Olha a estrutura das pedras. Aí Jesus falou assim, olha, acabou.
não ficará pedra sobre pedra. Né? Por quê? Porque Jesus viu que aquele templo, ao invés de ser uma bênção na vida do povo, estava sendo uma maldição. Né? E aí, depois veio a liderança que se presumiu aí do Império Romano, juntamente com Constantino, os pais da igreja, principalmente os bispos romanos, eles passaram a ser a liderança da igreja, impuseram as suas teologias, impuseram a sua filosofia vinda do berço da filosofia grega, construíram a doutrina e uma igreja ficou conhecida como Igreja Apostólica Romana. E essa igreja tirou do povo algo que o pastor Natalício leu aqui no capítulo 12, o verso 1, que é um princípio, que é o princípio do sacerdócio universal. Porque Paulo ele fala, né, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício. Ou seja, no Antigo Testamento as pessoas não ofereciam um animal. Agora Jesus ele está ensinando a sua igreja que eles são sacerdócio universal e eles têm que oferecer o corpo deles em sacrifício, né, em um culto racional, que a palavra racional vem do grego logikos, que é o que a Bíblia de Jerusalém usou a interpretação espiritual, racional. Por quê? Porque você vai fazer em ligação com Deus, reconhecendo que você nasceu de novo, que você depende de Deus. Né? E aí, no versículo 2, vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a mente. Então, o sacerdócio real, ele deve ser exercício de corpo e de mente. Né? Só que aí, Paulo fala assim, toma cuidado. Por quê? Porque aqui, no versículo 2, ele fala, não vos conformeis. Essa palavra conformar vem de uma palavra grega, sistematizes, que vem da raiz grega, esquemático, esquema. Né? E o esquema é o quê? O esquema ele já é montado por um grupo que acha que tem o poder e que pode fazer o que eles querem. Então, Paulo está falando assim, os demais. Ele falou assim, a sua identidade como cristão, né, a sua conduta não pode ser manipulada por alguém. Ela tem que ser o quê? Metamorfose. Por isso que ele fala assim, olha, transformar. Ele está falando, não vos conformeis com o presente mundo. Porque o mundo, ele vai querer o quê? Te amoldar. E essa palavra transformar vai sair de um estado para o outro. Justamente, né? Então a igreja, você vê que a igreja ela caiu no mesmo ciclo de erro que caiu no passado. Precisou Deus intervir com a reforma protestante, né? De Martinho Lutero lembrar à humanidade o que Cristo fez, que é o quê? Vocês são sacerdócios. Tá, eu concordo plenamente com o senhor, evangelista, mas a igreja, as coisas que outrora aconteceram aos nossos pais, nossos avós, lá no passado, com as intervenções do Espírito Santo, que ele trabalhou, ele tem o poder de fazer coisas miraculosas. O porquê está sendo está se recuando isso da parte dele. Por mais que a igreja, hoje a gente vê propagandas e propagandas nas igrejas, né? As igrejas estão se renovando com algumas coisas para atrair o povo, só que não está acontecendo milagre dentro dela. Né? Era aquilo que o pastor Natanês colocou e o senhor está acabando de finalizar na sua boa colocação. O Espírito Santo, ele não deixou de operar, mas o negócio da identidade é tão profundo, enquanto o senhor estava falando, a gente traz o nome dos nossos pais, porque é importante, e tem que dizer de onde quem é o nosso pai, de onde viemos. Então, com a igreja é diferente. A igreja já é para o lado espiritual. Cristo, ele tem que estar em nós, para que quando dá aquele impacto, né? Porque quando você chega, independente do lugar, com a sua identidade, às vezes você não conhece aquela pessoa. Você chega num hospital, que já ocorreu isso comigo, lá em São José dos Campos, eu dei a minha identidade para passar no médico, a pessoa pegou, a recepcionista, a minha identidade falou assim, nossa, você é filho dessa mulher?
Cadê ela? Você vê, eu não conhecia a pessoa a princípio, mas ela conheceu a minha filiação. Então, quando no mundo espiritual, quando nós pronunciamos em qualquer situação que venha ao contrário, no mundo espiritual, quando a gente pronuncia o nome de Cristo, ele tem um impacto. Por quê? Porque o lado espiritual maligno reconhece e sabe quem é Cristo. Sim. Né? Então, uma boa colocação do Senhor. Aqui, para passar para o pastor Natalício, Josué, capítulo 2, livro de Josué, versículo 9 e 10. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isso é Raabe falando, né? E que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho. Ela não era inclusa aqui. Só que ela sabia a identidade do povo de Israel. Isso é muito importante. Ela sabia como aquele povo manteve, né, enquanto Deus estava com ele, porque quanto mais eles traziam a identidade e como se vê a Deus no deserto, Deus se manifestava. Então, da forma como Deus se manifestava, chegava nas cidades em volta, né? Então, quer dizer, quando Josué mandou os espias para adentrar, né, a Jericó, Raabe, ela já sabia. Ela já sabia, porque a identidade deles, antes deles chegar, já era falada. Então, é muito importante. Já estamos quase finalizando. Eu quero que o pastor Natalício depois repasse aqui pelo evangelista Corveira as considerações finais, a sua colocação, né, a respeito disso, e depois o evangelista Corveira também as suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão William Mello, tá com a gente aí. Tá? Mandando um abraço para vocês, William Mello. Ô, Varão, saudade de você, hein? Nós vamos estar juntos mês que vem, No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos lá visitar ele. William, você é amigão, né? Isso, é amigo da gente. Amigo da gente, a gente temos uma história, né? E temos certeza que você sabe da identidade que Jesus colocou em você e em todos nós, né? Então, identidade tem a ver com você replicar. Então, nós somos pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Verdade. Então, a nossa missão nesse mundo é essa. Ser uma réplica de Cristo na sociedade. E não só dentro da igreja. O nosso principal papel é fora. Então, Você falou uma coisa muito importante, hein? Porque eu trabalho com isso no dia a dia. Minha identidade ela é de mão em mão e eu tenho uma preocupação com o meu documento. E a sua colocação, não cortando o pastor Natalício, mas cortando, porque eu quero pegar o gancho, tem empresas que eu vou, ela pega a minha identidade no sinal para tirar xerox. Você vê que é tão importante a identidade. Continua, pastor. Então, nós somos pequenos cristos. Cristo está agindo através de nós. Ou ele quer que agir através de nós. Então, nós precisamos se adequar ao Evangelho, para que Cristo possa viver em nós, realmente. Para que a nossa vida, ela seja uma vida que realmente glorifique a Ele. Porque Ele quer continuar agindo através de nós. Então, nós temos uma ideia muito errada em relação àquilo que Cristo quer da gente. Muito errado. Então, hoje nós vemos igrejas e mais igrejas, abre uma aqui, abre outra aqui, abre outra lá, e se aglomera de crentes, né? De crentes ali, e eles ficam ali, girando entre eles ali dentro, quando o nosso trabalho é lá fora. É lá fora. Então, quando Jesus iniciou tudo, quando tudo se iniciou, qual que era o objetivo de Deus? O que Jesus falou para os apóstolos? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, aos confins da terra. Eles quiseram ficar ali, a perseguição veio. Para quê? Para espalhar esse povo. Deus quer esse povo no mundo. Então, nós precisamos ser sal fora do saleiro. Que o sal no saleiro, porque vai servir para quê?
o sal tem que estar fora do saleiro. Então, Deus quer colocar sal aqui, quer colocar sal ali, colocar em todos os setores, colocar sal. Eu entendi isso há um tempo atrás. Deus falou comigo assim: eu vou te colocar em lugares para você testemunhar de mim sem abrir a boca. Eu falei, mas como assim? Mistério. E aí, Deus começou a revelar. E eu tive um sonho uma vez, e aí eu ouvi uma voz no sonho dizendo assim: eu vou te colocar entre os professores. Eu despertei assim, e eu me via na escola. E aí, eu falei, Deus vai me colocar para dar aula. Eu estava já fazendo faculdade na época. Aí terminei, Deus abriu a porta, eu fui lá. O meu maior prazer que eu tenho, embora hoje não estou mais dando aula devido aos compromissos, é chegar numa sala de aula e ensinar. E ali eu cessava naquela sala. E quantas vezes que eu chegava na sala, dava uma aula, e depois vinham alunos perguntar para mim: você pode falar isso, e vinha para falar do evangelho, sem eu abrir a boca para falar que eu era crente. É uma coisa muito produtiva, né? E aí vinha gente, tô com depressão, me ajuda, eu tô com isso, eu tô com síndrome do pânico, me ajuda. E eu não falei que eu sou pastor. Eu não falei que eu sou pastor. Mas muitas vezes, alguns assuntos vinham naquela grade curricular que eu tinha que abordar, por exemplo, Agostinho, livre-arbítrio e tal, e eu sempre falava alguma coisa do evangelho. Não tem E como, conseguia falar. A identidade realmente está em você, né? E conseguia falar. E assim, em um lugar onde o ateísmo reina. Onde o ateísmo reina. Então você vê. Então Deus vai plantando pessoas em vários lugares diferentes para que seja uma testemunha dele lá. Olha o exemplo, Daniel. Deus plantou Daniel lá dentro de Babilônia. Colocou ele no palácio. E ele não perdeu a identidade. Mudou o nome dele, ele mudou o nome dele, mudou as vestes dele, mas não mudou a identidade dele. Não arrancou dele aquilo que Deus tinha colocado nele. Não arrancou a essência da palavra. O palavra. importante não é fora, não é o exterior, é o interior. E Daniel viveu o resto da vida em Babilônia, nunca mais ele foi para Jerusalém. Nunca mais ele foi num templo. Viveu em Babilônia. E morreu lá. E a sua vida foi uma vida que glorificou a Deus. Foi um profeta ali em Babilônia. Então a gente, às vezes, queremos estar em Jerusalém, quer te usar em Babilônia, quer te usar fora, quer que você seja uma luz, um sal fora do saleiro. Então, quando isso acontece, e hoje nós precisamos disso, precisamos de mais pessoas em todos os setores. Em todos os setores. A gente tem que dominar esse mundo, levando o evangelho. Levando o evangelho. E se for preciso, usando palavras. Se for preciso, usar palavras. Né? Porque às vezes você prega, e a maioria das vezes é sem palavras. Se for preciso, use palavras, como disse o autor, né, que não me lembro o nome dele. Se for preciso, use palavras. Amém. Mas a gente, às vezes, é uma testemunha do evangelho sem palavras. Temos exemplo, né? Eliseu, né? E a Sulamita falou, o esposo, né? Isso aí, vejo que esse aí é o nome de Deus. Né? Mas concluindo a minha fala, eu vejo a igreja hoje vivendo uma crise de identidade. A igreja vive uma crise de identidade justamente a questão que o pastor Governo falou. A falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Nós precisamos de palavra. Não é só poder do Espírito, precisamos de a base e o conhecimento. Conhecimento. Nós vivemos uma crise muito grande. Uma crise muito grande. O povo não conhece a palavra. O povo não sabe o que Jesus pensa. Porque o povo não fala de Jesus mais na igreja. E, irmãos, já participa de culto que o pregador vai lá e fala de Davi, fala de Abraão, fala de Sansão, fala de Jeremias, fala de Ezequiel, fala de todo mundo. Mas não falou de Jesus? É verdade. Uai, aí eu não entendo isso aí, cara. E se você... Onde está Jesus aí nessa igreja? Só fala de todos os profetas, os patriarcas, não fala de Jesus. O principal aqui é Jesus. Os livros menores. Aí eu sempre falo uma coisa. Nós não precisamos
de coisa nova, revelação nova. Precisamos voltar às bases, à simplicidade do evangelho. Voltar à simplicidade do evangelho. Ensinar isso aí para o povo. Por vós sois sal da terra, luz do mundo. O que é isso, ser sal da terra, luz do mundo? O povo não sabe. O povo não sabe disso. Eles não sabem o que é ser sal da terra, luz do mundo. Eles não sabem. Mas conhece a vida de Abraão como ninguém, de Davi como ninguém, que derrubou o gigante, que vai conquistar, você vai triunfar. O povo conhece. O evangelho não é isso. Não é isso. E aí, o principal problema é fazer da fé um negócio. E aí vem até aquela questão que assim, os ateus os acusam muito, que é pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Então, tem muita gente fazendo da igreja para um negócio. E aí, deturpando o texto bíblico, usando o texto bíblico que você não deveria usar, para tentar influenciar o povo a entregar mais dinheiro na igreja, e aí isso aí virou prioridade. Então, hoje nós perguntamos, quantas almas você ganhou lá? Hoje, quanto você de dízimo lá? As almas não são mais. Quando isso está acontecendo, ali a minha cidade. Além das orações, irmãos... E sobre a agenda, está aberta a agenda? A gente está dirigindo a igreja? Tá não, eu estou... aberta? A agenda aberta mais ou menos. Porque eu tenho trabalho na Minas Gerais, e assim, eu não estou tão disponível assim. Mas quando dá para a gente sai. Obrigado aí pelas suas considerações finais, né? Boa colocação, do início até o término, tudo passou na cabeça. Evangelista Crivelo. Eu quero finalizar aqui a minha participação, né, deixando aqui uma reflexão que se encontra em 1 Coríntios, né, que é o texto que todo mês a gente lê, né, que é o texto da ceia. Só que a gente tem o costume, que é aí que vem o problema, às vezes a gente deixa o costume apagar o real significado do texto. Né? Nós temos o costume de ler a partir do versículo de número 23. Mas o texto ali da ceia que Paulo traz à memória, deixa claro ali, ele começa a partir do versículo de número 17. Então, o que estava acontecendo ali em Corinto? Uma cidade urbana, onde as pessoas não plantavam, não cuidavam de animais, não era uma igreja do campo, era uma igreja urbana, onde tinham pessoas que tinham uma posse financeira avantajada e pessoas simples, humildes, pobres. E aí Paulo chega ao conhecimento de Paulo e eles haviam interpretado uma festa, né, porque a ceia ali no cristianismo primitivo era chamada de festa ágape. Né? Então, o que era a festa ágape? Era um banquete onde as pessoas levavam alimentos para comer, né? E naquele banquete não poderia faltar o pão e o vinho. Por quê? Porque num determinado momento o chefe, o líder religioso ali, ele pegaria o pão e daria graças como Cristo, né? E depois ele partilharia com os irmãos em memória de Cristo. Mas a igreja de Corinto, o que ela estava fazendo? O rico levava a sua comida, sentava na mesa, escute isso. E do outro lado da mesa, o pobre também sentava. Só que o pobre não tinha. E o rico levou o seu banquetão lá. Então o rico chegava lá, começava a comer, não estava nem aí para a pessoa que não tinha o que comer. Aí Paulo começa o texto falando assim, olha, eu ouço que vocês se ajuntam aí, vocês querem dizer que isso aí é uma assembleia, a igreja de Cristo. Vocês acham que eu vou louvar a Deus pela atitude de vocês? Eu não vos louvo. Por que eu não louvo? Porque vocês vão para um banquete em nome de Jesus e o camarada enche a sua barriga e deixa o irmão passando fome. Como que eu vou louvar a Deus com uma atitude dessa? Aí é onde entra o texto que ele fala assim, olha, porque eu também, né, recebi, que me foi transmitido uma tradição, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, né, e havendo dado graças, o partiu entre os seus irmãos e disse tomar e comer. Ou seja,
que vocês estão fazendo não era o que Cristo ensinou. Não? Então eu estou aqui trazendo à memória aquilo que eu recebi. Eu não perdi a essência de Cristo, eu não perdi o que Cristo me ensinou. Né? Então eu quero que vocês corrijam a atitude de vocês. Então a igreja precisa disso, a igreja precisa de se arrepender e corrigir as suas atitudes. A igreja brasileira, né? Ela precisa de voltar para Jesus, olhar para Jesus, fazer a vontade de Jesus, levar o reino de Deus onde ele for. Né? Se a pessoa está trabalhando no Uber, com palavras, sem palavras. Porque como que eu levo o evangelho de Cristo sem palavras? Ajudando o meu próximo, amando o meu próximo, fazendo algo para mudar esse mundo. Né? Então eu quero deixar essa palavra para as pessoas, que você volte para Cristo, que você venha entender o evangelho. Bom, que Deus abençoe todo mundo. Amém, pastor Natalício, evangelista Curvelo, né? Agradecemos aí pela uma boa explicação, né? Se estiver aí uma dissertação dentro do assunto muito adequada, e isso é louvável, né? E tanto perante a Deus e como reverência a vocês dois. Quero agradecer a oportunidade que vocês tiveram, Deus está aqui, e dizer que é muito bom. Se alguém aí que vai estar nos vendo, nos ouvindo, quiser ter algum tema, né, entender algumas coisas, nós temos aqui os irmãos, por mais que o pastor Natalício acho que vai voltar na manhã de segunda-feira para Minas, temos ele que está um pouco distante e o evangelista Curvelo aqui para tirar algumas dúvidas, né? São pessoas que a gente tem afinidade. Quero mandar um abraço para o pastor Tiago, falando com vocês dois. O pastor Tiago está dirigindo a igreja ali no Belém, ali perto do Nito. Né? Eu falei que eu não estaria aqui com vocês. Ele quer marcar para o mês que vem. Eu sei que o Natalício não vai estar aqui, mas vou pegar um Curvelo de novo. Eu assisto de lá. O ano inteiro, né? Pegar um Curvelo, eu assim. E mandar um abraço para o pastor Tiago, para a sua dignidade, minha esposa. Né? Quero mandar um abraço ao evangelista Anos, que não congrega com nós na SEM, pastor Adelmo aqui, não houve possibilidade dele estar aqui. Os demais irmãos, né? A gente estamos finalizando, logo mais na cabeça vai estar pregando à noite, congresso com os jovens, e eu creio que vai ser uma bênção. Quero dizer que, para os demais, não se conformar. A identidade que Cristo passou e quer que ela permaneça é a mesma, né? Tudo se muda púlpito, se muda a pintura, se muda a vestimenta, mas a identidade de Cristo jamais pode ser mudada, porque ela permanecendo, as coisas da parte dele acontecem através do Espírito Santo, né? E você que perdeu sua identidade no percurso aí desse caminho, você pode voltar a tê-la novamente. Só basta você reconhecer que você depende de Cristo. Cristo é tudo, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. Que Deus abençoe, né? Quero mandar um abraço para vocês dois aí e dizer que a gente, como vendo alguns temas, né? Depois eles escrevendo sobre depressão, né? Queremos trabalhar com isso, algo que está ocorrendo, principalmente dentro da igreja, né? Muitas pessoas estão sendo levadas por isso, né? E não estão sabendo sair desse labirinto chamado depressão, né? E conforme o pastor Natalício bem colocou, a igreja precisa passe por um ensinamento, porque a igreja passando por um ensinamento, evangelista Curvelo, ela tem sustentabilidade, ela tem força, ela tem garra e ela vê as proezas de Deus dentro dela. Mais uma vez, de coração, agradeço o senhor não abraçar essa obra aí, né? Eu sei que é muito corrido, né? Pela a formação que o senhor tem, e o dia a dia da labuta, e aproveitando o ensejo aqui que eu passo Natalício. Que Deus abençoe a todos, um abraço. Se estiver começando. Obrigado a todos, Deus abençoe os irmãos, estamos aí, estamos juntos. Deus abençoe, viu? Tem. E eu tô ali que eu voltei ainda fazer um trabalho. Eu corri que eu tenho que botar para trás. Estou lá na moca, Na boca. capelzinho ali.
Faz pouco tudo embora. Começando a fazer, viu? Só tô vendo, Deus abençoe, viu? Vamos se falando, né? Amém, vamos sim. Só que eu tenho esse WhatsApp. Quando houver oportunidade, se quiser ir lá visitar a gente lá, vamos ficar perto. Pensar que nossa, Pregar, amém. leva a esposa para louvar. Sim, Vai ser vai bênção. ser uma bênção, em nome de Jesus. Daniel teve lá esses dias atrás. Foi lá, Daniel? Foi lá. Eita, glória. Ele foi de caminhão ou foi de carro? Mas foi de ônibus. Ônibus? Ah, visitando a Minas Gerais, Foi né? nas férias dele. Ah, vai. Meu Deus do céu, muita fruta. É, Aquele que a gente gasta a grana que São Paulo na feira lá, é outra vida, né, lá. Você chega lá, é outra vida, outra ele realidade. tá de graça, né? Eu venho pra cá, aí eu vejo esse barulhão que tem aqui fim de semana. Nossa, Isso. eu não dou ponto de jeito nenhum. Então, emocional, né? Eu não tô acostumado mais, né? Eu imagino. Assim, não. E o povo não quer saber de nada. É. Esse pessoal agora que é política, né? Aí vai dividir-se por mil ou para revelar mais para tua.